de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, tinguinho e tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanha, ranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Tem polêmica na eleição do Pesqueira Futebol Clube, ou não? A gente vai explicar daqui a pouquinho o que está acontecendo, que levou alguns conselheiros a reclamar do edital. A gente vai explicar tudo isso direitinho aqui no nosso Pesqueira Esportes. Tem a seleção de Pesqueira se preparando para a decisão em Santa Cruz do Capibaribe contra Brejo da Madre de Deus pela Copinha do Interior. Tem o nosso tradicional giro regional e tem também rodada da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Rodada decisiva já na terceira. Tem jogaço valendo liderança. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Colégio Comercial Voleibol Feminino Foto Histórica em 1965, o Comercial em 1988, o União em 1992 e a Seleção de Ceará, vice-campeã do interior, em 2022. Tem notícias dos clubes pernambucanos, do Sport, do Náutico, do Santa Cruz. Tem também a Seleção Brasileira para a data FIFA. Tem eliminatória Brasil e Venezuela. Amanhã a gente tem notícias da seleção, placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui. Se você estiver no YouTube, acione também o sininho para você ser avisado assim que nosso vídeo estiver no ar. Se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixa o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado.
E você está no Pesqueira Esporte, o seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região. De segunda a sábado aqui no YouTube e também no Facebook. Bom, vamos começar o primeiro assunto polêmico, né? Pelo menos se tornou polêmico. Agora a gente já sabia que isso ia se tornar. Só para deixar claro ao telespectador, eu também sou presidente do Conselho Deliberativo do Pesqueira. Só que essa decisão foi tomada em conjunto, em assembleia, como se deve ser feita. Vamos ler o edital mais uma vez. A gente já mostrou ele ontem aqui, mas vamos mostrar mais uma vez. Aí tem a situação da parte final. As inscrições poderão ser feitas a partir desta terça-feira, 10 de outubro, a partir das 8 horas até as 17 horas e 59 minutos da sexta-feira, dia 10 de novembro, ou seja, um mês de inscrição aberta, na residência do presidente, que está aí no endereço. Observação: poderão concorrer e ter direito a voto os membros efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo que esteja com o pagamento do sócio em dia nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. O valor da mensalidade é de R$30 e poderá ser quitado de forma retroativa com o presidente atual do Executivo ou com o presidente do Conselho. Na realidade, isso vai ser feito de algumas formas que eu vou explicar daqui a pouquinho. O conselheiro efetivo ou suplente que não estiver com o pagamento atualizado não poderá votar ou ser votado no pleito. Pesqueira, 10 de outubro de 2023. Bom, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Quais são os questionamentos? Alguns conselheiros entraram em contato e disseram: nunca teve pagamento na eleição. Ok, beleza. Escutei, só que eu disse: primeira vez que isso vai acontecer porque o estatuto determina que seja feito dessa forma. O conselheiro, ele não é vitalício. Apenas os fundadores têm essas prerrogativas. Mas o conselheiro normal, nem eu que sou o atual presidente, sou vitalício. Inclusive, tem duas questões no edital que a gente tem que colocar aqui. Infelizmente eu não salvei a foto, mas no programa de amanhã eu trago. Ou se algum conselheiro quiser, a gente mostra também. O conselho, assim como a presidência e a vice-presidência, é eleita a cada 4 anos. Ou seja, nenhum conselheiro é eterno, com exceção dos fundadores. Então, a cada 4 anos é para o conselho ser eleito. E uma das prerrogativas para o conselheiro ser eleito é que ele se torne sócio do clube há 12 meses no mínimo. Ou seja, que ele tenha pelo menos quitado 12 meses da mensalidade. E aí, pessoal, a gente vê que o Pesqueira está passando por grandes dificuldades financeiras, tanto que não participou do campeonato este ano, ou de nenhum campeonato, por causa disso. Então, por que o conselheiro não pode se tornar sócio e ajudar o clube? Não se pode ter conselheiro só de fachada. O conselheiro chega, só aparece a cada 2 anos para votar. Então, isso foi definido numa assembleia, as regras da eleição, o rito, que é normal. Isso acontece, por exemplo, quando tem presidência do Senado, quando tem presidência da Câmara, presidente da Câmara dos Vereadores aqui em Pesqueira. Então, toda vez que vai ter uma eleição para se escolher presidente de um conselho, de uma comissão, é feito o rito das eleições. E isso foi definido de forma unânime. Agora, existe conselheiro que não vai a uma reunião. A última reunião que a maioria dos conselheiros foi exatamente no dia da eleição e querem questionar. E não tem direito nenhum de fazer esse questionamento. Porque o estatuto defende que a eleição seja dessa forma. Ao contrário, fizeram errado vários tempos e demorou-se muito a querer fazer certo. Então o conselheiro ele tem que estar efetivo no clube. Ele não pode só aparecer de 2 em 2 anos para votar em quem quiser ou lançar chapa. Tem essa prerrogativa. Então, ele não vai deixar de ser conselheiro, pelo menos por enquanto. Que o estatuto defende até mesmo a destituição do conselheiro que não for sócio contribuinte. Então, pelo menos por enquanto, eles vão continuar na condição de conselheiro. Mas para ter direito a voto ou ser candidato, o conselheiro tem que estar em dias com 6 mensalidades do programa de sócio. R$30 cada uma, que dá 180 no total. Inclusive pode ser pago de forma retroativa. Quem for candidato tem que estar quite até o dia 10.
que é o último dia de prazo para inscrição de chapa. Já quem não for candidato e quer apenas votar, aí este pode ficar aqui até a véspera da eleição, até o dia 30, para deixar. Sei que muita gente não gostou dessa decisão, mas essa decisão demorou. Era para ter sido tomada há muito tempo. Bom, vamos chegar agora falando do Campeonato Pernambucano da Série A2, que hoje já começa a terceira rodada, com 2 jogos às 15 horas. Tem Centro Limoeirense e Vitória das Tabocas e Jaguar contra o 1º de maio. Amanhã mais 4 jogos, às 15 horas tem Ibis e Atlético Pernambucano, Ferroviário do Cabo e Vera Cruz. Às 16 horas tem Decisão Sertânia e Atlético Torres. E às 17 horas tem um jogaço entre o líder e o vice-líder, Afogados e Flamengo de Arco Verde, valendo liderança, viu? O Afogados tem 8 gols de saldo, foram 2 goleadas por 4-0, até por jogar em casa pode ser até considerado favorito, mas vai ser um jogaço. Quarta rodada já acontece aí no fim de semana, você já está acompanhando aí os jogos, e são apenas 11 rodadas, então qualquer ponto perdido, depois para recuperar, pode se tornar uma situação que não dê para recuperar depois. E o melhor de tudo, a TV FPF vai transmitir esse jogo ao vivo, amanhã direto do Vianão, a partir das 17 horas. Ok? São 2 equipes aqui da nossa região que nós vamos cobrir estes jogos. Bom, vamos falar agora de Copinha do Interior, que ontem nós avisamos, né, teve até entrevista com o Nielson aqui, que a equipe venceu por 3-2 o Bimirim fora de casa. Pesqueira saiu na frente, Jonathan Silva, José Ramon e Guilherme Ribeiro fizeram os gols da equipe pesqueirense. Micael Cosmo e o Elton Gomes viraram para a equipe de Bimirim. Mesmo assim, Pesqueira foi buscar o resultado e conseguiu novamente outra virada para sair classificado lá do estádio Eduardo Campos. E no próximo domingo, confirmei, o jogo realmente é no Otávio Limeira Alves, no Limeirão, em Santa Cruz do Capibari. Brejo da Madre de Deus está mandando os seus jogos da Copinha lá em Santa Cruz. Não fica muito longe não, e não na sua cidade. Então tem Brejo da Madre de Deus e Pesqueira. É um jogo único, ninguém tem vantagem de empate. Se empatar, vai para os pênaltis. Vale vaga nas quartas de final, a segunda fase e repescagem da Copa do Interior. Bom, boa sorte aos meninos, comandado pelo nosso grande professor Nielson. Bom, vamos chegar agora com as nossas rapidinhas. Vamos começar aqui com o festival, em comemoração a Semana da Criança, né? Neste sábado vai acontecer 2 festivais lá no Ginásio Poliesportivo Geraldo Magelo, o antigo SESI. A partir da manhã, às 8 horas da manhã, no horário da manhã, melhor dizendo, vai ter o festival de voleibol nas categorias sub-15 e sub-17, feminino, masculino e misto. Vai ter o sorteio de uma bola de voleibol. E à tarde, a partir das 16 horas, vai ter o festival de basquetebol. Partidas no estilo mata-mata, torneio de habilidades, desafio do chute de 3 pontos e campeonato 3x3. É uma tarde inteira de jogos e desafios para crianças e jovens com idade entre 10 e 17 anos. Mais uma realização da Secretaria de Esportes e Juventude. Copinha da Amizade de Ceará, tem mais jogos das quartas de final nesse sábado no ginásio Irauzão. A partir das 18 horas pelo Sub-11 tem a escolinha Marcos Honório contra o Projeto Boca Juniors daqui de Pesqueira. Logo após as 18h30 pelo Sub-13, também pelas quartas de final, tem o Neto Tupanatinga contra o Projeto Boca Juniors aqui de Pesqueira. Terceiro jogo da noite, às 19h20 pelo Sub-15, mais uma partida do Boca Juniors de Pesqueira, dessa vez contra o CDD daqui também de nossa cidade, lá do Residencial Baixa Grande, partida pelo Sub-15, também valendo vaga na semifinal. O quarto jogo da noite acontece às 20 horas e 20 minutos pelo Sub-17, tem Neto Tupanatinga contra o Lyon de Poção. E finalmente, às 21h10, encerrando a fase de quartas de final, tem o Neto Tupanatinga contra o Caruaru City Pesqueira A, time A, pela categoria Sub-15. Aí termina as quartas de final e terão todos os cruzamentos das semifinais da competição nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.
Vamos continuar em Ceará. Neste domingo está de volta a Copa da Amizade, com 2 jogos. Pela manhã, às 9 horas da manhã, no estádio Cícero Leite, tem o Cascavel de Capoeiras contra o campeão de Baixa Grande, o São Paulo do Prado, que tenta a recuperação, já que perdeu a sua primeira partida. E à tarde, a partir das 15 horas, tem um novo começo de Brejo da Mata de Deus contra o atual vice-campeão, São Caetano de Queimada Grande, mais um jogo da Copa da Amizade 2023 no estádio Cícero Leite. Continuando em Sanharó, na próxima segunda-feira tem os jogos das quartas de final da Copa Sanharó, Futsal, Bairros e Sítio. A partir das 19 horas tem um Malhadinha contra o Genipapo e logo após tem mais um jogo entre a equipe do Morro contra o Sítio das Moças. Vale vaga na semifinal nas 2 partidas da Copa Sanharó de Futsal de Bairros e Sítios. Quero mandar mais uma vez um abraço para o meu amigo o Davidson, presidente da Liga Desportiva de Sanharó. Inclusive a seleção de Sanharó hoje vai estar na série dos grandes times. E vem mais competição aí organizada pela LDS. Vai vir a Copa da Amizade de Futsal Feminino, com participação do Pesqueira Futebol Clube. Por enquanto tem 9 equipes aí confirmadas, que vocês estão vendo o descritivo, mas ainda tem vaga para mais 1 ou 3 equipes. Vai ter 10 ou 12 equipes e o início da competição no dia 11 de novembro. Qualquer informação, procurar o presidente Davidson da Liga Desportiva de Sanharó. Vamos falar agora de amistoso. O Colorado foi até Arco Verde e venceu mais umas. Venceu o Cruzeiro Futebol União por 3-2. Gols de Michel, Matheus e Brau. O Boca não fez gol não dessa vez, viu? Pode ser que até que não tenha jogado. E já tem amistoso programado para o próximo domingo. A partir das 9h30 o time volta a jogar no campo da Pitanga. Vai receber o Barcelona. Mais um jogo do Colorado. Esse time tão tradicional da Pitanga, que fez 40 anos agora em setembro, no mesmo dia do aniversário do Pesqueira Esporte também. E vem aí um amistoso do time dos amigos contra o Barcelona de Gravatá, no estádio Malaquias Vieira de Melo, em Poção. Esse jogo será no dia 22, no outro domingo, a partir das 8 horas da manhã. Vem aí também o Super Clássico do Prado, ano 2, mais um evento dessas 2 equipes tão tradicionais do bairro do Prado. Será no dia 15 de novembro, São Paulo e Beco. Quero mandar um abraço para os meus amigos Gerardi. Parabéns mais uma vez pelo título lá de Baixa Grande. E também meus amigos lá, os irmãos Fábio, Roberto e Ricardo, do Beco Futebol Clube. Para encerrar nosso giro, acontece neste fim de semana, sábado e domingo, o 14º Super Motocross de Pesqueira. Realização do Motoclube Cats do Asfalto. Informações pelo fone 87-99253-2040. Depois desse giro, só nos resta nos chamar agora a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje tem uma foto histórica de um time de voleibol feminino dos anos 60, 1965, o Colégio Comercial. Aí tem o Comercial tricampeão pesqueirense em 1988, tem a União em 92, recebendo as faixas mais do título de 91, em 92 o campeão foi o Independente. Inclusive alguns jogadores que estavam nesse time da União foram ser campeão no Independente e tornaram assim bicampeão. E tem a seleção de Sanharó, vice-campeã do interior em 2022. Daqui a pouco a gente volta. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o time de voleibol. Histórica essa foto, Colégio Comercial em 1965, time feminino, em pé Sônia, Albineia, Toninha Veloso, aqui tem uma pessoa não identificada, Marinalva Maleiro e Leda Oliveira. Agachados, outra pessoa não identificada, Carminha Balbino, Toninha e Socorro Silva. Agora vamos com o Comercial tricampeão pesqueirense em 1988. Em pé, João, Walter, Carito, Magela, Fabinho, Luizimar, Gilmar, Beto, Tomás, Ivanildo e Juraci. Agachados, Pedro Vasculho, Rato, Aderaldo, Edson, Ari, Marcelo, Bolacha e Cadinha.
Agora vamos com União em 1992, recebendo as faixas do título de 1991. Em pé, Francisco Aquino, Pastel, Valmir, Deca, Jânio, Nado, Moacir, Charles, Sérgio, Alé, Aécio, João Elvis, Bal e Miro. Agachados, Fernando Leite, Boró, Nanã, Toninho, Gijo, Jairon, Leandro, Alessio. Para finalizar, vamos com a seleção de Sanharó, vice-campeã do interior em 2022. Em pé, o técnico expedito, o presidente Denson, Juninho, que era auxiliar físico, Lenildo, Jorge Wilke, Guegué, Eduardo, Kaique, Edgar, Ailton Ica, William, Davi, Esquinho, Lido, Elaine Cristina, preparadora física, e Lucas, massagista. Agachados, Matheus Alagoinha, Esquerdinha, Carreirinha, Gilbala, Xande, Danilo Portela, Vinícius Bulugu, Caxinim, Igor, Tony Love, Vinícius Bola, Wellington Cacimbão, Cristiano e as crianças aí, Maria Fernanda e Maria Júlia. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Houve uma falha aí no som quando estava mostrando o União, acabou não pegando o nome dos dois últimos jogadores que estavam agachados, que é o Albertinho e também o Adelso. Peço desculpas, houve uma falha no som. E só lembrando que a seleção de Sanharó, essa é a seleção de 2022, mas a final aconteceu este ano, em abril de 2023. Bom, você está no Pesqueira Esporte, seu programa de informações esportivas diário aqui da nossa região. Estamos no ar de segunda a sábado no YouTube e também no Facebook. Vamos falar agora da Série B. Deixa eu pegar aqui a classificação. Ontem um jogo abrindo a 32ª rodada, o ABC fez perdeu, né? Perdeu mais uma. Perdeu de 2-1 para o Mirassol. O Mirassol que pulou uma posição, foi para 7º lugar com 52 pontos e está a 2 pontos do Guarani, que é o 4º colocado, ou seja, ainda está brigando no G4 a equipe do Mirassol. Já o ABC está condenado ao rebaixamento, está a 14 pontos da Ponte Preta, que é o primeiro time, está virtualmente rebaixado. O Sport só joga na segunda-feira, vocês estão vendo aí, às 20 horas, contra o Juventude, que é o 3º colocado, é duelo decisivo pela vice-liderança. E vamos agora trazer as notícias exatamente do Rubro Negro, que levou 77% dos gols no primeiro tempo nessa Série B. Dos 31 gols que o Leão levou, 24 foram antes do intervalo, que dá uma certa chama de desatenção, né? A gente vem já falando aqui, o Anderson já falou, o Rafael Thierry já falou dessa situação do Sport levar muitos gols no primeiro tempo e principalmente nos inícios de jogo. Dessa vez não foi no início do jogo, mas foi em 10 minutos levou 3 gols. Ou seja, aquele verdadeiro apagão. Entre os 27, nos 27 minutos estava 0-0, nos 37 estava 3-0 para a Ponte Preta. Então realmente o Sport precisa se concentrar mais e já tem gente questionando até mesmo o trabalho do Anderson Moreira. Sport que tem 2 desfalques para esse jogo contra o Juventude. O Rafael Thierry recebeu o 3º cartão amarelo e é desfalque certo, assim como o lateral direito Rosales, que está na seleção venezuelana nesta data FIFA. A Série B não para. Falar agora do Náutico. O Souza foi dispensado da Ponte Preta, porém ele não vai voltar para o Náutico imediatamente, até porque senão o Náutico teria que voltar a pagar o salário dele integralmente. Então vai continuar, ele está de saída da Ponte, mas vai continuar o Náutico pagando um percentual e a Ponte Preta pagando outro até o final deste ano. O Souza que tem contrato com o Timbu até o final de 2024. E tudo indica que vai ter um acordo entre os grupos de oposição e situação e vai ter chapa única, ou seja, a eleição vai ser por aclamação lá no Timbu. Provavelmente o advogado Aloysio Xavier será o candidato a presidente e o vice-jurídico do clube, o Luiz Gaião, será o vice-presidente. Já no Santa Cruz não tem união, né? Inclusive agora o desafio ficou nas SAFs. O atual presidente, né, diz que tem uma SAF já encaminhado, Jairo, e o Albertino dos Anjos comentou sobre a importância do Santa Cruz ter mais propostas para criar SAF. Por enquanto tem essa que o Jairo diz que tem, que só ele mesmo que sabe, e tem a do Mancuso que foi vazada pela imprensa. E o Albertino acha que é melhor ter mais. Falando de SAF, viu? A 777 está quebrando o Vasco mesmo, viu?
E dizem que essa questão de calote não é de hoje, para você ver a importância de se acertar nessa situação das SAFs. É isso que nós temos no futebol pernambucano hoje. Vamos chegar agora com nosso giro, falar da seleção brasileira, que tem as eliminatórias. Vamos botar aqui a arte das eliminatórias. Terceira rodada toda amanhã, às 17h30 tem Colômbia e Uruguai, às 20 horas tem Bolívia e Equador, Argentina e Paraguai, às 21 horas tem Chile e Peru e às 21h30 tem Brasil e Venezuela. Na terça-feira acontece a quarta rodada. O Brasil lidera no saldo de gols, assim como a Argentina tem 6 pontos, mas tem um gol a mais de saldo a equipe brasileira. Depois vem Colômbia com 4 pontos, Uruguai e Venezuela com 3, Paraguai, Peru e Chile com 1 ponto. O Equador não tem nenhum, mas o Equador venceu um jogo, é porque ele foi punido pela FIFA com perda de 3 pontos, por aquela questão do jogador ter nascido na Colômbia e não no Equador, que quase tirou a equipe equatoriana até mesmo da Copa do Mundo. A punição foi menor do que muita gente esperava, e a Bolívia por enquanto é lanterna com 0 pontos. Agora a Bolívia pegou exatamente Brasil e Argentina nas 2 primeiras rodadas. Bom, para o jogo de amanhã contra a Venezuela na Arena Pantanal, o Brasil deve ter 2 mudanças. Vinícius Júnior e Guilherme Arana devem entrar novamente no time titular. Guilherme Arana está ganhando a posição do Renan Lodge, e o Vinícius Júnior, que não participou dos 2 primeiros jogos por estar machucado, vai recuperar a condição titular no lugar do Rafinha, que agora é o machucado da vez. Então a provável seleção para amanhã deve ter o Ederson no gol, Danilo, Thiago, o Marquinhos, deve ter também o Guilherme Arana, e no meio de campo deve ter o Casemiro, Paquetá, Neymar, ou seja, Vinícius Júnior. Acabei não anotando aqui, então por isso que eu esqueci o outro zagueiro. Mas deve ser o Éder Militão, o outro zagueiro. E aí na frente Vinícius Júnior, o Rodrigo e também o Richarlison. Esse deve ser o time do Brasil para amanhã, com apenas 2 mudanças em relação aos 2 primeiros jogos. Vamos chegar agora com o placar da rodada. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, jogo de ida da grande final, da semifinal, Corinthians 2, Palmeiras 3. E pela Copa Santa Catarina, sexta rodada, Inter de Lages 2, Figueirense 1, Barra 0, Concórdia 1. Passar ligeiro agora para a agenda do dia. Hoje tem a terceira rodada, a última rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina. Às 17 horas tem Atlético Nacional e Palmeiras. Palmeiras já está classificado. Barcelona de Guayaquil e Caracas. E às 19h30 tem Universidade de Chile e Santa Fé, Olímpia e Universitária. Esses são os grupos A e B que vão ter a definição hoje. E pelo Brasileiro Sub-17, semifinal, jogo de ida, às 19h15 tem Flamengo e São Paulo. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, vereador Professor Babá e o Enio da WSON e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Amanhã é feriado, mas tem programa, viu? Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai